E aí, gente, tudo bem com vocês? Conosco aqui, graças a Deus, está tudo bem. E eu espero que assim esteja também com você e com a sua família. Eu sou a Jeane, do canal Jeane-Família, na Espanha. Gente, o título desse vídeo é Porque eu mudei de Portugal. Algumas pessoas nem sabiam que nós tínhamos mudado. E eu explicando a essas pessoas que não moro mais em Portugal, que estou na Espanha, e muitas pessoas, gente, por incrível que pareça, não são poucas, eu acompanho nos grupos, e muitas pessoas também querendo sair de Portugal. Mas aqui eu não vim para contar a experiência de ninguém, e sim a minha própria experiência. Por que que eu mudei de Portugal? Quando você sai do seu país para migrar para outro país, você já saiu, claro, em busca do melhor, né? Para você e para sua família. Então, você chega no país, você vai atrás do quê? Aluguel barato, um lugar que tenha emprego, escolas. E para nós estava até então, Deus confirmou, gente. Deus, se eu falar que Deus não confirmou é mentira, porque quando oramos a Deus e abrimos a boca, nós falamos, é claro que o inimigo escuta e pode usar alguém para nos deixar com dúvida, né? Porém, meu esposo orou em pensamento com Deus e Deus usou pessoas, Deus confirmou e não foi apenas uma vez. E aqui agora que nós estamos começando a entender o porquê que Deus nos deu essa experiência de morar em Portugal. Assim que nós chegamos, nós fomos morar num apartamento já alugado desde o Brasil, um mês de antecedência, e a mulher disse, quando vocês chegar, vocês dão um calção, né? Nós já tínhamos pago um aluguel, e ela disse, assim que chegar, vocês dão um calção e eu dou o contrato para vocês. Foi inclusive um colega do meu esposo que tinha arrumado para nós. Chegamos no começo da semana, no final da semana ela foi nos visitar e disse que final de semana ela iria trazer o contrato. Ela veio dizendo que não era mais para nós ficar, que o dono, os donos, né, os proprietários, segundo ela, do apartamento, morava na França e estava vindo para se tratar, que estavam doentes. E ficamos sem saber o que fazer, né? Recém-chegado com uma criança e ficamos super desesperados. Porém, Deus não desampara, né? E até comentamos com o nosso colega, porém, ficamos ali sozinhos atrás de casas, de apartamento. E graças a Deus nós conseguimos um outro apartamento através de grupos, né? Eu na ansiedade, na preocupação, devido a esse choque que foi dado, né? Então, com uma semana já ter que sair do apartamento, e saímos lá, acho que com 2 semanas e meia, por aí, porque estava procurando, né, apartamento. E aí mudamos para uma casa que era a loja e, enfim, foi bem difícil também, porque por ter sido loja e ter sido remodelado, assim, transformado para um T2, né, um apartamento com 2 quartos. As janelas eram pequenininhas, não tinha janela na sala, tinha aquele vitrozão de loja, enfim. Apartamento muito bom mesmo, porém fechado, né, bem fechado. E como a ansiedade tinha me afetado muito, eu não consegui ficar lá. E então foi onde ficamos lá quase um mês, né, umas ruas bem para frente, conseguimos um outro, o mesmo valor também, que já foi 600 euros, mas porém, graças a Deus, a mulher deu o primeiro, que nós alugamos, a mulher não devolveu nada. Esse que ficamos quase um mês, graças a Deus a mulher entendeu e a mulher ainda devolveu um mês. Então entramos nesse
de 600 também, que era de 3 quartos, mas já tinha janelas grandes, era bem ventilado, e, e tivemos que dar 3 vezes de 600, né? E ainda pagar os 300 euros para relocation, né? Que em Portugal tem muito disso, apenas para mostrar ali o imóvel para você, né? Muitos cobram 300, outros cobram até mais e por aí vai. Então, ficamos lá, gente, acho que 3 meses. Acho que 3 meses ficamos lá porque o real vai embora, né? E foi se indo, então o meu esposo até conseguiu emprego no Pingo Doce de lá, era para mim e ele entrar, porém era da meia-noite às 9 da manhã, e com uma criança já não tinha como ir os dois. Fui até atrás de uma babá, lá chama Ama, né? E a babá cobrou 400 euros para a criança apenas dormir das 11 até amanhã, durante a manhã, levar na escola. A criança com 9 anos, já ia fazer 9 anos, acho que tinha feito 9 anos de idade, se trocava sozinho e tudo, mas enfim, 400 euros, seria quase metade do meu salário. Então eu falei, não, melhor não, e meu esposo foi trabalhar, porém, era muito longe do centro, uns 30 minutos, 35 minutos, e o carro quebrou uma vez, e foi muito perrengue, então não conseguimos ficar lá, gente. Tivemos que entregar os, acho que 1.200 euros que nós tínhamos dado, nada da mulher devolver. É claro que foi quebrado o contrato, porém ela não entendeu. Eu até expliquei para ela, eu falei, seria mais difícil ficar morando aqui e não te pagar o aluguel, porque realmente estamos saindo devido a isso. E saímos de lá, gente. Tivemos que vender os móveis porque não tinha móveis lá. Tivemos que comprar e tivemos que vender os móveis. Olha a situação de imigrante. Tivemos que vender os móveis e fomos para um quarto, nós três. Nesse quarto, quem é família sabe a dificuldade que é de morar em quarto, apesar da mulher muito amável, não teve como ficar lá, né? Ficamos sabendo da cidade de Covilhã e fomos para lá porque o arrendamento, o aluguel é barato, cidade assim do interior, que pertence a Castelo Branco, né? Então, o aluguel barato, porém o salário mais baixo, né? Fomos para lá e ficamos na igreja, acho que uma semana até conseguimos aluguel. Foi pela misericórdia de Deus consegui o aluguel, porque tínhamos apenas o valor de um aluguel e a mulher parcelou o calção e, e ficamos lá. Meu esposo conseguiu emprego, o irmão, né, falou com o patrão dele, conseguiu emprego com meu esposo e ficamos lá, gente. Era próximo do centro e tudo. Não demorou muito naquele lugar. O meu filho desenvolveu asma. Era muita falta de ar, era muito sofrimento, estava muito frio. Lá é bem mais frio do que onde eu morava. Então, muito, muito frio mesmo. Então, ele tinha muita falta de ar. A escola era muito longe, era muita subida. Eu não entendia nada do que estava acontecendo, sabe? E o brasileiro persiste, né? Então, foi muito difícil. Aí meu esposo continuou trabalhando, porém, após 3 meses de contrato, aí o patrão fala para ficar sem contrato, sem registro, né? Ficar sem contrato e continuar trabalhando. Depois de 3 meses ele chamaria de novo. Enquanto isso, meu marido ficava indo no centro-emprego, como que estivesse desempregado. Só que durante esses 3 meses, se acontecesse algum acidente com meu esposo na empresa, a empresa não iria se responsabilizar, né? O documento do meu esposo estava para sair, se estivesse sem contrato, não teria como, né? Então, meu esposo preocupado. Nisso, um irmão mudou de casa
e mudou de apartamento, então o aluguel era bem mais barato. Ele perguntou se nós queríamos ficar lá e nós fomos ficar lá. Pagamos tudo para a mulher lá, onde nós estávamos. Mas antes disso, deixa eu contar para vocês uma experiência. Deus provando como Ele cuida. Teve uma época que nós tínhamos o pão do menino para a escola no dia seguinte e de nós tomarmos café. Não tínhamos feito compra, o dinheiro estava bem pouco e um casal disse que ia vir tomar café conosco. E eu me preocupei, porque a gente quer servir o melhor, quer ter o melhor para servir, e eu fiquei super preocupada, e meu Deus, o que eu faço? Meu Deus, e é um casal muito amável, que nós amamos até hoje. Eles vieram, e quando eles veio, e eu com o coração a mil, né, porque você, a mãe de família, fica preocupada. Ele veio, nos cumprimentou, a esposa dele ficou comigo, e o esposo disse pro meu esposo, vamos ali no carro, e quando chegou no carro, gente, foi acho que umas três, quatro sacolas de coisas cheias, muitos alimentos. Uma sacola só de pão, como que Deus falasse, você estava preocupada com o pão, aí está, uma sacola só de pão, gente. E depois ainda veio outro casal, trouxe Danone, mistura, biscoito. Gente, é a provisão de Deus, é Deus mostrando, vocês estão passando pelo estreito que eu permiti, porém eu estou cuidando. E nós nos alegramos muito, e a igreja lá, gente assim, tudo humilde, nós amávamos estar ali com os irmãos. E nós fomos para esse aluguel que era mais barato, e chegando lá, o Davizinho piorou mais um pouco, porque era mais ao pé da serra. Foi muito difícil, gente, era falta de ar todo dia. Na madrugada ele acordava, mamãe, tô com falta de ar. Pensa no sofrimento. E até descobri que era asma, eu pensando que era ansiedade e tal, que ele é bem ansioso. A casa que nós passamos 3 meses, porque era muito longe do centro, né? E o carro quebrou e tudo. Então, nessa casa, fazia o que? Acho que 2 meses que nós tínhamos chegado. E o Davizinho piorou, ele teve gastroenterite, que é como se fosse uma infecção no intestino, é vômito, diarreia, é febre. Ele sofreu muito. Eu fui pro hospital, o remédio que deram foi um copinho com água e acho que era soro, água, um pouquinho só de água no copinho e para dar na colherzinha para ele. Foi o remédio que deram para ele, gente. E nós orando, e ele sofrendo, e graças a Deus, pela misericórdia de Deus, melhorou. Não demorou, nessa mesma casa ele teve as amígdalas dele ficou muito inchada, fui pro hospital de novo. Nada deles passar antibiótico, meu filho dormia de boca aberta, geralmente ele sempre dorme de boca fechada. Ele dormia de boca aberta, porque não conseguia respirar pelo nariz. Aqui dava para você ver os inchados da garganta dele. E levei no hospital, nada de antibiótico. Esse menino ficou 3 dias de febre tão forte que eu não conseguia ficar perto dele. O pai dormia no quarto dele e ele dormia comigo para mim ficar cuidando dele, porém eu não aguentava ficar perto dele de tão quente. E ele delirava, falava coisa com coisa. Levei mais uma vez no hospital de onde eu morava e nada. Eles mandavam misturar um remédio com o outro para ser mais forte, mas não adiantava, porque a dipirona que eu trouxe do Brasil já tinha acabado. Levei no hospital do estado vizinho, né, que chama distrito, aqui não, lá em Portugal, e a mesma coisa, falaram a mesma coisa. E nós orando, foi a misericórdia de Deus que esse menino não morreu. Então, voltando agora lá para Covilhã, ele com muita falta de ar todos os dias, muita falta de ar. Até descobri que era asma, né, no hospital, aí foi dando a bombinha, mas todo dia era falta de ar. Porque ele é muito alérgico e muito ansioso, então isso ajudava a piorar, sabe? Enfim, meu esposo, já que não tinha o contrato, então ele começou pesquisar, né, onde nós morávamos, só que próximo do centro, e
serviço lá e ele conseguiu numa boa empresa. Então ele fez formação durante uns 3 meses, 3 semanas, aliás, fez formação e fomos para lá. Porque enquanto ele estava fazendo formação, terminou a formação e a pessoa chamou ele para trabalhar, era uma sexta-feira, falou para ele na segunda-feira já começar. E como é quase 2 horas e meia de distância, não compensava ele ficar no quarto lá e nós morando em outra distância, né, na casa lá, pagar 2 aluguel. Então tivemos que ir para um quarto. Como era ali no centro, era o quê? Uns 5, 6, uns 4 minutinhos do centro. Então, ficamos num quarto, gente, num quarto, nós pagávamos 500 euros, num quarto só, pequeno, nós três. Aí até que, graças a Deus, desocupou um quarto maior, bem espaçoso, e esse outro quarto nós pagávamos 550 por ser mais espaçoso. Porém era quarto, né, gente? Tinha o que? Umas 6 famílias, cada uma nos seus quartos lá, né? Então era difícil, mas ficamos 5 meses procurando, gente, casa para alugar. Porém, era uma pessoa trabalhando. Então, todos que aparecia era 2, 3 calção com o aluguel, entende? Então, isso complicava muito, porque a pessoa tinha que ter o dinheiro guardado, porque se tem uma coisa caríssima em Portugal é o aluguel. E ficamos lá, enfim, daí conseguimos, depois de 5 meses, nós conseguimos alugar uma casinha longe, era o que? Meia hora, 40, do centro, a distância, e ficamos lá. E durante esse período, meu cabelo caiu muito. Durante esse período, era muito nervosismo. Porém, nós via a mão de Deus cuidando de nós em cada detalhe. Deus dava sonhos. Depois que nós ia entender os sonhos, então Deus foi cuidando em cada detalhe. Eu sei que foi difícil todo esse processo, porém, em cada situação Deus cuidava tremendamente, gente. Até uma vez nós saímos de lá para comprar um brinquedo para o David, fomos para onde nós morávamos, o carro quebrou, percebemos que o carro estava quebrado, porém, não podíamos ficar no caminho. Nós fomos orando e glorificando o nome do Senhor, que nós gostamos quando está indo no carro, nós vamos louvando, né? E fomos louvando o nome do Senhor e o carro ali, sabe? E nós pensando, meu Deus, não tem dinheiro para guincho, se o carro quebrar no caminho, 2 horas e meia de viagem, porque nós ia comprar um brinquedo para ele, ele estava muito ansioso, é um brinquedo que eu tinha prometido, e ele esperou muito por esse brinquedo e nós tivemos que ir lá onde morávamos, que era a cidade grande, em vista de onde nós estávamos, né, no interior, para comprar. E o carro, né, indo, porém quebrando, né? E quando chegou na loja de brinquedo, paramos o carro, fomos na loja, tudo. Quando ele ligou o carro de volta, para nós voltar, o carro não pegou. Aí o carro quebrou, tinha um mecânico lá perto e tal. Olha a mão de Deus, olha se não é o cuidado de Deus, né, em nossas vidas. Então, nesse lugar em Covilhã que morávamos, eu paguei um curso desde que eu vim do Brasil, né, de inglês, para mim estar estudando inglês. E o Davizinho também. Porém, eu fui, devido a essas situações difíceis, eu fui parando, né, e houve um comentário em casa sobre o espanhol, né, e meu esposo dizia, eu acho muito lindo o idioma espanhol. E eu fui ver como que era o idioma espanhol e tal, por curiosidade, e comecei a fazer espanhol, a estudar espanhol. Depois era eu, meu esposo, o Davizinho, estudando espanhol. E quantas vezes um olhava para o outro e dizia, mas por que estamos estudando espanhol, né? Se nós nem pensa em morar na Espanha. E realmente não pensávamos, porque uma vez que fomos visitar uma cidade da Espanha, nós fomos visitar, porém nós não tiramos logo da cabeça, por quê? Porque nessa época meu esposo estava dirigindo igreja, então já tiramos da cabeça, né, de morar na Espanha. Porém nós continuava assim fazendo espanhol porque achava esse idioma lindo. E olha onde nós estamos hoje.
Então, é os caminhos que Deus vai traçando, gente. Então, estávamos saímos do quarto e fomos, né, para essa casinha, acho que umas meia hora do centro, e aí ficamos morando lá e tal. Pelo menos não estava no quarto mais, lá tinha 2 quartos, essa casinha muito boazinha, e até deixei ela nos vídeos anteriores, filmei, né? E estava lá, de repente, conversando com uma amiga que é dona de um grupo, e conversando com ela, que inclusive é da Covilhã onde morávamos, e aí nós comentando sobre Espanha e tal, aí ela dizendo que tinha um amigo e tal, que morava aqui na Espanha, e viemos visitar esse amigo. Ela também conhecia ele, mas não pessoalmente, então nós se juntamos e viemos. E ficamos aqui uns, uns 5 dias, uns 5 dias, uns 4, 5 dias, e amamos a cidade a qual estamos. E quando voltamos, já voltamos com o pensamento de vir para cá, de morar aqui, porque meu esposo já não estava mais trabalhando, ah, o setor dele lá foi substituído por robôs, e aí foram, né, mandados embora. Então ele disse: eu tenho que aproveitar, porém eu não posso ir desempregado. E Deus preparou o emprego para ele, e através do grupo já, né, conversamos ali com a pessoa, e, e viemos para cá, entende? E aqui Deus está cuidando de nós como nunca. Estamos entendendo, vai fazer 2 meses que estamos aqui, mas nesses 2 meses já estamos entendendo todo o processo que nós passamos lá. Então, o que eu quero dizer a vocês é isso, gente. Eu sei que muitas pessoas ainda têm sonho de morar em Portugal. Eu não vou generalizar jamais, até porque foi a minha experiência. A minha vida com Deus é uma, de vocês é outra, então foi a minha experiência. Porém, o que se vê lá é muita xenofobia, o que se vê lá é aluguéis muito alto, o meu filho na escola não teve boas experiências em algumas escolas, né? Porque a primeira escola já foi terrível. Eu tive que sempre estar indo lá para conversar com a professora. A professora perseguia demais ele, então eu estava sempre em cima, sempre em cima. Não foi só a minha experiência, a experiência dele, do meu filho na escola. Muitas mães, eu tenho ouvido relato disso, inclusive pessoas que está para vir para conhecer aqui a Espanha, para morar aqui, porque não aguenta mais Portugal, não aguenta mais os filhos dela estudando lá e passando o que estão passando. Vocês têm visto nas reportagens a situação de lá. Tem gente que vai e se dá muito bem, glória a Deus, graças a Deus. Porém, eu, como meu caso foi um caso, né, específico, o de vocês é outro caso específico, porém, o que se vê, inclusive nos jornais, é isso, é muita xenofobia, o que se vê nas notícias, né, situações nas escolas, perseguindo principalmente os brasileiros. Até nós recebemos telefonemas do Brasil, que as notícias aparecem lá com essa situação de xenofobia, discriminação. Está muitíssimo complicado, gente, muitíssimo. Então, eu saí de lá devido à minha situação mesmo, sabe, do menino, como eu disse para vocês, de asma, de médicos lá, é complicado. Eu não tive experiências boas, e muitas e inúmeras reclamações, que nós moramos lá quase 2 anos. Então foram inúmeras reclamações que eu ouvia também de médicos. E não é só brasileiro não, gente. Português mesmo. Minha ex-patroa lá, que cheguei a trabalhar lá na Covilhã, minha ex-patroa disse que o pai dela morreu por negligência médica, e portuguesa, família toda portuguesa, entendeu? Então,
o país é um país pequeno e é muita gente, muito, muitos imigrantes de muitos e muitos países. Então, complica, né? Então, o meu conselho, eu não vou dizer jamais vá para Portugal, saia do Brasil e vá para Portugal, e também não vou dizer jamais não vá para Portugal, porque cada caso é um caso. Eu disse aqui o porquê que eu saí de Portugal, a minha experiência, porquê que eu mudei, porque eu estava numa situação que ou era Espanha ou era Brasil, mas o plano de Deus foi a Espanha, porque Deus, quando ele tem um plano, um projeto na vida da pessoa, Deus não tira a pessoa de um lugar para fazer sofrer e voltar, fazer sofrer não, permitir ali a experiência e voltar para o mesmo lugar. Não. Deus, ele é um Deus vivo e poderoso, apesar de invisível, mas é real. Ele tem os projetos na nossa vida e vai sempre seguindo adiante. Mas assim, gente, de xenofobia, discriminação, de forma alguma. Na escola, então, meu filho ama a escola e não tem coisa melhor do que uma mãe ver o seu filho feliz. Então, meu filho ama. O que é difícil, um pouco difícil aqui, é que os livros são muito caros, muito caros. Porém, tem a ajuda do governo, eles dão ajuda. Porém, é bem antes de começar as aulas, e esse bem antes eu não estava aqui ainda. Então, é isso aí que eu tenho a falar para vocês. Eu acredito que o vídeo ficou um pouco longo, mas pelo menos já expliquei porque saí de lá, porque mudei de lá. Aqui eu estou fazendo vlogs e agora aí volto, retorno, né? Porque lá em Portugal, por ser muito perrengue, estava bem complicado de ter constância, né, nos vídeos. Se você assistiu até o fim é porque te interessou. Se você dá aí o seu like, se inscrever, eu vou agradecer. Então, comentem, fica com Deus e até o próximo vídeo.